Boa noite, professor. Então, está chegando agora o meu momento, vou dar continuidade no que a doutora Adélia trouxe, Adélia, como ela prefere. Quero agradecer ao professor Sidney o convite. Quando eu fiz a sugestão, foi despretensiosa, eu não esperava ser convidado para estar conversando com os professores, então é uma grande honra estar aqui, conversando com os professores e com o colega. Eu só tinha sinalizado ao professor de como seria interessante trabalhar esse tema na nossa faculdade, como seria interessante trabalhar isso com os futuros teólogos e pastores que vão enfrentar a questão do suicídio no cotidiano, assim como as falas da Adélia nos pontuaram muito bem, por sinal. Para abrir, eu escolhi, apesar de eu trabalhar mais com a linha psicanalítica, e eu estou terminando uma graduação, uma extensão em psicodrama, que é a teoria do Jacob Levi Moreno. É uma teoria bem gostosa de trabalhar. E eu escolhi montar a conversa hoje com vocês, trazendo a teoria do Moreno para compartilhar com os colegas também. E vou abrir com uma frase característica dele, porque ele faz um link com a teologia, então já vou deixar um link com os professores que vão falar depois de mim. E onde o Jacob Moreno ele fala que o homem é um ator de Deus no palco do universo. E por que ele afirma isso tão tranquilamente? Porque o psicodrama é uma das linhas da psicologia que ela é teísta. Ela admite, ela concebe a existência de Deus. Então ela vai dialogar bem com os teólogos que vão falar logo em seguida. Assim sendo, eu vou começar a apresentar o conceito de psicodrama de uma maneira mais simples, mais tranquila, porque eu vou conceituar a vivência e quem somos nós nesse mundo, segundo a visão moreniana, para então falar de como prevenir o suicídio, começando com o meu próprio, a minha própria ideação suicida, o meu próprio lugar no mundo, o meu próprio sofrimento, e depois partindo também para quem nos ouve e tentar, da melhor maneira possível, compartilhar esses conhecimentos. Então, primeiro, Moreno ele trabalha com o conceito triuno, que é a criatividade, a espontaneidade e a sensibilidade. Em um dos livros dele, ele ainda fala que Deus é o ser com maior espontaneidade do universo e com maior criatividade. Ele argumenta sobre isso, é bem interessante. Mas no conceito do dia a dia, o homem só vai poder ser livre e estar em movimento se ele conseguir desenvolver essas características. Você levantou a mão, Adélia? Você gostaria de falar? Desculpa, eu fui aí colocar no chat. Ah, Desculpa, tranquilo, Marcos. não, tudo bem. Imagina, fica à vontade. Então, assim, como funciona isso, gente? Primeiro, nós temos que ter as três características. As três características, elas são fundamentais na construção da sociedade, fundamentais na construção da humanidade, mas principalmente fundamentais na construção do eu. A criatividade, ela é a característica do pensamento, aquilo que cria, aquilo que inova, aquilo que busca uma resposta nova para uma situação nova, uma resposta nova para uma situação antiga. A criatividade é o ato de inovar. A espontaneidade é a energia para pôr isso em prática. Porque se você for criativo, mas não tiver espontaneidade para compartilhar o seu conhecimento, para compartilhar o seu saber, ninguém vai saber que você é criativo. E aquilo ficará guardado com você. E a sensibilidade é para perceber as necessidades ambientais, sociais e humanas ao seu redor. Então, as três elas são fundamentais para todas as relações humanas. Se o homem tem as três, se o indivíduo tem as três, ele estará vivendo bem em sociedade e ele será o que Moreno chama de um homem livre em movimento, porque ele estará apto, ele será um protagonista no palco da vida. Ele irá protagonizar bem as relações. Contudo, quando você desenvolve essas habilidades, você está construindo o eu. E o que constrói o seu eu? Para Moreno, são os papéis que nós vivemos que constrói o eu. O primeiro papel que você faz é de filho, depois você pode fazer um papel de irmão, depois você faz um papel de aluno, e os papéis vão sendo somados na sua personalidade, e todos os papéis constroem o que nós chamamos de eu. E é na relação entre o eu e o outro que você põe esses papéis em ordem. Você é um professor na escola, você é uma autoridade. Você vai almoçar com o seu pai idoso, lá o seu pai idoso é autoridade, você conversa com ele. Então você vai trocando de papéis conforme você transita pela sociedade. E a troca de papéis, ela é feita de maneira adequada quando você está saudável.
Se você não estiver saudável, você não vai responder adequadamente aos papéis que a sociedade pede para você. Você começará a apresentar papéis inadequados. E o que faria você apresentar um papel inadequado? Primeiramente, é o embotamento. O embotamento ele vai ser um bloqueio ou na sensibilidade, ou na espontaneidade, ou na criatividade, ou em duas delas, ou nas três delas. E quanto mais embotado você estiver, menos livre e menos em movimento você estará. Portanto, mais predisposto ao sofrimento. Criatividade embotada, você não consegue dar as respostas adequadas às situações que já existem e muito menos respostas às situações novas. Espontaneidade embotada, você não consegue expor os seus sentimentos, as suas emoções, as suas ideias. Sensibilidade embotada, você não percebe o sofrimento nem do outro e nem mesmo o seu, exceto quando ele estiver num grau insuportável. Então, o embotamento, ele como cega você para as relações que você poderia viver. Outra coisa que prejudica é que você começa a viver a vida, está livre em movimento, exercendo a criatividade, exercendo a sensibilidade, a espontaneidade, mas o mundo ele é quebrado e as relações elas te machucam, elas te ferem. Então você começa a criar resistência. Essa resistência vem por transferência. E você começa a não se relacionar com o outro, mas se relacionar, projetar, lançar os seus medos no outro e se relacionar com aquele medo que você tem. Você atribui um papel ao outro e você não olha para o outro como ele verdadeiramente é, mas você olha para o outro e enxerga o papel que você já atribuiu a ele previamente. Isso acontece muito em rodas de conversa, em amigos que falam assim, poxa, não consigo me dar bem com aquela pessoa. E os colegas falam, não, aquela pessoa é muito legal, eu não sei o que acontece que vocês não se dão bem. E é muitas vezes isso está acontecendo, o que Moreno quer a transferência em Moreno. Um pouco diferente da transferência em Freud, para os que são mais familiarizados com a psicanálise. Muito, pois bem, o homem ele vive, eu tenho os meus papéis, todos aqui que estão nessa aula têm os seus papéis. E com todos esses papéis, nós estamos interagindo. Quando a minha criatividade e a minha sensibilidade se unem à espontaneidade, eu lanço um conhecimento novo ao mundo, ele é aceito pelo grupo, ele se desloca de um pertence meu e se torna uma conserva cultural. Conserva cultural se torna, então, uma conserva de todos nós temos acesso. Aquele conteúdo que a Adélia montou era só dela, até ela ministrar essa aula para a gente. Agora já é uma conserva cultural nossa. As salas dela já se tornaram nossas conservas. E todos nós podemos recorrer a esse conhecimento, evocando a nossa memória, ou se a aula ficar gravada assistindo, ou solicitando para baixar o PowerPoint dela. Mas, de qualquer maneira, aquele conhecimento ela já compartilhou e já se tornou a nossa conserva cultural. O problema é que na nossa sociedade atual, que lançou mão de tantas tecnologias que são maravilhosas em vários aspectos, nós temos acesso a uma quantidade absurda de conserva cultural, muito maior do que nós muitas vezes damos contas de processar. E nem sempre nós temos tempo de filtrar qual conserva cultural eu devo preservar e qual conserva cultural eu não devo preservar. Qual conserva cultural serve só para determinado cenário e qual serve para todos os cenários. Haja visto que a conserva cultural nós podemos chamar de um campo comum de troca de saberes. Só que eu preciso saber, preciso ter um discernimento nessa troca de saberes, senão eu não faço um bom uso da conserva cultural. Eu fico importando conserva cultural e a própria conserva cultural pode se tornar em si um fator que vai embotar a minha criatividade. Aí eu vou parafrasear o Carl Seixas, que fala que nada se cria, tudo se copia, é uma forma de embotar a criatividade por meio da conserva cultural, supondo que você sempre está copiando um conhecimento ou reproduzindo o conhecimento que já existente. Certo? Dito isso, nós já entendemos, eu vou recapitular, já entendemos as características fundamentais que eu quero que isso fixe, que isso se torne conserva cultural de todos, que nós temos que ser criativos, espontâneos e sensíveis. Praticando essas três características, poderemos almejar, buscar ser o que Moreno chama de homem livre em movimento, ou, preferivelmente, indivíduo livre em movimento. E nessas ações nós vamos construindo os papéis constroem quem sou eu. E quando eu compartilho essa minha produção no ambiente comum,
nós criamos juntos um espaço de troca de saberes que é chamado de conserva cultural. Nossa, Marcos, está fácil. Até onde você quer ir com isso para falar de suicídio? Calma que a gente já vai chegar lá. E aí os papéis são muito importantes no dia a dia para a teoria moreniana. Como que os papéis podem ser importantes no dia a dia? É simples. Nós usamos papéis o tempo todo e nós fazemos a chamada troca de papéis. É na troca de papéis que nós interagimos com o outro. Eu aqui faço papel de aluno e uma pessoa faz papel de professor. Hoje eu posso estar fazendo papel de professor e aquela mesma pessoa pode estar fazendo papel de aluno. São troca de papéis. E os papéis eles precisam sempre estar adequados às situações, tanto situações novas quanto situações antigas. E existem inúmeros papéis. Um termo também cunhado por Moreno são os papéis respondentes. Que tem determinados papéis que pedem um papel respondente. Se eu falar, olha o noivo, automaticamente alguém vai me perguntar, e onde está a noiva? Eu tenho vários. E um papel pede o outro papel. Se eu falar, olha o policial perseguindo, alguém vai falar, onde está o bandido? Olha olha o tal time jogando. Você pergunta, contra quem? Porque você sempre vai entender que tem um papel que necessita de uma resposta imediata. Visto alguns dados que a Adélia compartilhou, eu também pretendo compartilhar um dado, mas eu não montei o slide, só vou trazer o dado. E ela já falou, 1/4 dos jovens entre 18 e 24 anos já pensou em suicídio, já considerou seriamente a possibilidade de suicídio. Veja que também é a faixa etária, que é de 15 a 25 ou de 15 a 29, dependendo do dado, onde mais acontece suicídio. Então, está acontecendo muito suicídio nessa faixa etária, e esses jovens estão pensando muito em suicídio. O suicídio ele é multifatorial, como a Adélia trouxe, mas uma questão também muito forte é que a pessoa, quando ela começa a pensar seriamente em suicídio, ela está tendo uma visão de túnel. Ela não consegue enxergar a amplitude do mundo. E o suicídio passa a parecer uma opção, uma solução para um problema. O suicídio passa a assemelhar-se à única saída que ela tem daquela situação. E o que isso está acontecendo se a gente pensar nos papéis? Aconteceu um determinado problema e aquela pessoa não encontrou o papel adequado para responder àquela situação difícil. Ou ela está com um repertório de papéis empobrecido, ou ela está embotada na sua sensibilidade, na sua criatividade, na sua espontaneidade. Por isso que afirmações simples como não tenta se matar, tem tanta alegria no mundo. Por que você pensa em suicídio? Você é tão jovem. Por que você pensa em suicídio? Você é tão bonita ou tão bonito. Por que você pensa em suicídio? Você é tão bem-sucedido na sua profissão? Não são ouvidos, não são captados por essa pessoa, porque ela está embotada. Então ela não tem a sensibilidade para captar isso que você está propondo. E ela não consegue apresentar um papel que responda adequadamente à situação difícil que ela está vivendo naquele momento. Nesse contexto, a psicologia vai tentar resgatar a qualidade inicial dela, de estar livre em movimento, por meio da sua sensibilidade, da sua criatividade, da sua espontaneidade. E se eu resgato isso, ela vai pensar em um papel alternativo e uma nova resposta para aquela situação, problema que ela está enfrentando. Talvez para isso ela lance mão na conserva cultural, da história familiar dela, da história cultural dela, do grupo de amigos dela, por que não da religião dela? Aí ela consegue beber da conserva cultural e consegue ter sensibilidade para escolher bem quais conteúdos da conserva cultural ela vai acessar para poder ir construindo papéis e apresentar respostas mais adequadas para as situações complexas que ela está vivendo no dia a dia. Então, com isso nós vamos concluir que eu estou direcionando mais a percepção para a pessoa que está sofrendo. Mas se você parar para pensar, tudo o que eu falei também serve para mim, que posso estar no papel de quem quer resgatar uma pessoa querida que está pensando em suicídio. Por exemplo, eu não posso chegar para um filho meu que pensou em suicídio fazendo o papel do pai bravo, que vai repreendê-lo mais uma vez. Talvez eu não possa chegar com o papel daquele que julga. Talvez eu não possa só chegar com o papel daquele que tem algum tipo de preconceito. Eu tenho que também observar
qual vai ser o papel que eu vou apresentar àquela pessoa que está em sofrimento. E mediante a isso, mesmo eu não sendo um profissional de saúde, eu tentar um acolhimento humanizado, uma orientação assertiva. E uma coisa que muda muito é assim, quer ver um exemplo de um papel não funcional? A pessoa começa a apresentar os sintomas mencionados pela Adélia, ele começa a apresentar desesperança, tristeza, não vê uma situação, um problema, e chega uma pessoa querida para ele e fala assim, você precisa buscar ajuda. Ele sabe que ele precisa buscar ajuda. Se ele tem minimamente noção de universo, ele já sabe que ele precisa buscar ajuda. Só que ele não tem força. E aí, eu que estou indo lá querendo ajudar aquela pessoa querida, eu fui errado. Porque eu falei, você precisa buscar ajuda. Traduzindo, eu falei, vai e se vira. Agora, um papel assertivo meu ao resgatar essa pessoa é, você precisa de ajuda, vamos juntos? Onde você quer que eu te leve? Quer que eu te leve primeiro num psicólogo? Você quer começar com um aconselhamento pastoral? Você quer que eu vá junto conversar com membros da sua família? Você quer que eu te acompanhe ao hospital? Aí, quando eu falo onde nós vamos, a pessoa ela já entende que eu estou fazendo o papel daquele que acolhe. Então, essa questão do papel mais conserva cultural, ela é fundamental para mediar a relação entre o eu e o outro. E assim como cada um de nós pensarmos nisso, nós vamos machucar menos um ao outro nas nossas relações. E vamos praticar a empatia, que também é um conceito moreniano, que eu não vou me aprofundar agora para não estender muito. Vamos falar um pouquinho de prevenção. Uma das melhores formas da psicologia para prevenir as tentativas de ideação suicida, a gente começa a prevenir na ideação suicida, é o enriquecimento do repertório social. E aí você fala, nossa, que palavra bonita, mas como que faz isso? Simples. Fortalecendo uma coisa que está se perdendo atualmente. A tecnologia ela trouxe coisas maravilhosas, mas ela trouxe algumas coisas que nós precisamos aprender a usar. Uma das coisas é o distanciamento e as relações que estão ficando cada vez mais líquidas. E com relações líquidas, eu não tenho afeto. Com relações líquidas, eu não tenho um amigo que consegue perceber pelo meu jeito de andar, pelo meu jeito de falar, que eu não estou muito bem. Se você tem aquele amigo que olha que olha para você e pelo seu jeito de andar fala, você está bravo, você está triste, parabéns, você está bem na foto, porque isso é muito importante de ter e de preservar. Então, nós vamos começar com o resgate de um valor básico, família. E aqui eu não vou usar uma determinação, não vou determinar qual tipo de família você tem. Não se trata disso. Mas é o resgate do sentido de família. Temos famílias que eu entrevisto, que eu oriento, que as pessoas não sabem qual é o prato favorito do outro, não sabem nada da vida do outro. São famílias sem intimidade, famílias sem comunicação, famílias sem interação. E aí ela perde o sentido de ser família. São um agrupamento de pessoas, ou que compartilham a mesma casa, ou que compartilham um laço sanguíneo. Só isso não é família. Ter família é ter intimidade, é ter amizade, é ter compreensão, é ter companheirismo e é ter trocas. Trocas de afetos, trocas de saberes, trocas de conhecimento. Amigos também são fundamentais. Não precisa ser muitos, você não precisa ter 5.000 seguidores no Face ou no Insta, mas você precisa ter alguns amigos que possam fazer essas trocas de papéis com você e possa discutir coisas que têm sentido para você. Você precisa ter amigos que tenham acesso a você. E isso também não tem sido cultivado por muitas pessoas, infelizmente. Ter amigos que têm acesso a nós está cada dia mais raro. E isso é importantíssimo resgatar. Outras coisas que eu sempre digo para resgatar são os grupos de apoio. Como a espiritualidade é um pilar, sim, a religião pode ter um excelente grupo de apoio. Marcos, eu sou ateu e não quero entrar numa religião para ter um grupo de apoio. Não tem problema, vá tomar vinho com as pessoas que estudam Lacan, vá estudar filosofia, monte de grupos de estudo, vá jogar futebol, vá jogar boliche, mas tenha grupos que você possa ter interação. Grupos onde as pessoas de alguma maneira vão ter acesso a você. Esses grupos eles funcionarão como um resgate do seu eu, como uma lembrança de que você é humano e de que essas pessoas sentem e vivem como você. E é só na relação com o outro que eu melhor posso trabalhar as minhas percepções de mundo, que eu melhor posso desenvolver a minha criatividade, a minha sensibilidade e a minha espontaneidade.
É inclusive para a relação com o outro que elas também servem. E são elas que fundamentam, que me possibilitam ter papéis adequados e respostas adequadas nas situações certas. E são por meio delas que eu posso externar as minhas emoções, os meus sentimentos e compartilhar estas coisas com quem pode me ajudar. E muitas vezes me perguntam, Marcos, como que eu faço para diminuir a dor? E eu ensino que a melhor maneira de diminuir a dor é compartilhar essa dor com outro humano. Porque se eu conto um pouquinho da minha dor para a Adélia, eu já estou dividindo ela. Se eu conto para o Sidney, eu estou dividindo. Se eu conto para o Nino, eu estou dividindo. Se eu conto para o professor André, eu também estou dividindo. Eu vou dividindo a dor. E cada um deles talvez ou me dê uma solução, ou me dê um ouvido, ou me dê um abraço, ou me fale, nossa, tá difícil. E é nessas trocas de papéis eu vou diluindo a dor e vou agregando, vou somando possibilidades de interação com o mundo. E assim a minha visão não fica de túnel, a minha visão amplia. E o suicídio deixa de ser a melhor das opções ou deixa de ser uma opção. E o suicídio, então, se torna algo que eu não quero mais. Porque eu vou saber que o mundo tem altos e baixos. Tem momentos na minha vida que eu sou protagonista, tem momentos que eu sou coadjuvante no palco da vida, mas ambos os papéis têm importância. Posso até ser antagonista em algumas situações, não importa. O importante é eu estar exercendo o meu papel de uma maneira que ele permita, que ele dê espaço para a minha criatividade, para a minha espontaneidade e para a minha sensibilidade, pois é com ela que eu vou me relacionar com o mundo e perceber como que é o mundo ao meu redor. A minha fala vai até aqui, para compartilhar com os professores, e fecho novamente com o Moreno. O homem é um ator de Deus no palco do universo. Muito obrigado.